Isto não é tanto uma questão de incómodo, é uma questão de gravidade e de ameaça para o futuro do país. Mais grave ainda não é fecharem-se numa sala e combinarem aquilo que são as opções estratégicas entre PS e PSD. Aliás, de uma forma ou de outra já estamos habituados a que vão no mesmo sentido nas questões essenciais, seja no que diz respeito aos orçamentos de Estado, orçamentos retificativos, lá está, o PEC, que ainda há pouco tempo tivemos a ocasião de assistir a mais uma dessas convergências. O problema é exatamente o sentido dessas convergências, que é sempre no mesmo caminho e sempre na mesma direção. Eu aqui há dias, num debate deste tipo, eu disse aqui que uma das melhores formas de responder ao problema do déficit, de forma sustentada e a médio e longo prazo, é exatamente não olhar para o déficit como um problema em si mesmo, mas sim atacar a raiz do problema, que está ao nível da atividade económica, da estagnação, da recessão, do desemprego. E justamente numa altura em que é crucial, ainda mais do que nunca, mais importante do que nunca, responder a este problema de estagnação económica, de falta de atividade e de emprego, e responder de uma forma sustentada, de uma forma estratégica, adequada e respondendo aos interesses do país, com investimento público de qualidade, puxando pela economia e induzindo investimento privado. Porque nós nunca tivemos cortes no investimento público que trouxessem mais investimento privado. Uma coisa vem atrás da outra. E, portanto, quando nós falamos dessa política para o nosso aparelho produtivo se desenvolver, para nós combatermos este déficit externo, porque há muitos déficits na nossa economia e só um é que está a ser falado. Nós temos que olhar para o déficit da balança de pagamentos, de uma economia cada vez mais dependente, de um país que está cada vez mais a importar aquilo que precisa para sobreviver. E quando nós não temos setores produtivos à altura da necessidade do nosso país, e quando nós temos não só o problema da dívida pública, mas o problema mais amplo do endividamento externo da nossa economia, incluindo, e aqui sim a fatia mais gravosa do problema, que é exatamente no aparelho produtivo, isto é, nas empresas, nas sociedades não financeiras, que têm a carga maior da dívida externa, isto é um sintoma de que há um problema económico mais fundo e mais largo do que a questão específica da finança pública. Temos que olhar para ela e temos que responder aos problemas que ela apresenta de uma forma estruturada. E essa forma estruturada passa por ir, como nós dizemos de uma forma simples, por ir buscar o dinheiro onde ele está. Porque é mentira quando se diz que não há dinheiro. Há muito dinheiro e está tudo junto. E está-se a concentrar cada vez mais. As desigualdades são cada vez maiores e isto não apenas do ponto de vista social. Tem a ver com a acumulação e a concentração da riqueza, independentemente ou para além do problema de ser insuficiente a sua produção, a sua concentração é cada vez maior. E, portanto, isto significa que aquilo que nós dizemos de alargamento da base tributária, ou seja, os impostos não são todos iguais. O IVA, que é sempre aquela chapa 5 que os governantes recorrem, porque é mais rápido para ir buscar dinheiro, porque é um imposto cego, porque normalmente, do ponto de vista relativo, até penaliza mais os que menos têm, porque vão buscar uma parte fundamental do pouco que ganham para o consumo que têm que fazer, para o pão, para aquilo que são as suas despesas habituais, indispensáveis. Há aqui uma opção profundamente injusta do ponto de vista social. É o dinheiro fácil e rápido, digamos assim, mas que já hoje no nosso país nós temos, salvo erro, 33% da receita fiscal do país é na base do imposto sobre o consumo, na base do IVA. Isto não está em linha com os países, quer da União Europeia, quer da OCDE. Isto é uma sobrecarga muito grande no imposto cego, que, como eu dizia, vai sobrecarregar ainda mais aqueles que do pouco que ganham, a maior parte tem que ir para aquele consumo indispensável, para os bens de primeira necessidade, etc. E para outros bens que são taxados sabe-se lá quantos, 20 e quantos por cento, a partir da próxima decisão do PS e do PSD. Ora bem, isto significa, como nós temos vindo a propor, e em janeiro nós apresentamos essa proposta na discussão do orçamento no Parlamento, em janeiro deste ano, a questão da tributação das mais-valias, não só no IRS, mas também às ditas SGPS, no Estatuto dos Benefícios Fiscais, a questão da tributação dos offshores, ainda há uns meses, há cerca de um ano, reuniu de emergência, toca reunir no G20, e toda a gente estava de acordo que era preciso, não era regular, era acabar com as offshores. Agora isso já passou. Agora, aquilo que nós dizemos é,
O que está à vista com estas opções políticas e com esta atuação, as pessoas, os alemães que residem na Renânia-Westfália nem sabem o poder que têm, porque depois das eleições a atitude da União Europeia mudou radicalmente, porque já tinha passado o ato eleitoral. Aquilo que nós verificamos é que a toque de caixa da Alemanha já é ainda acima do poder do diretório da União Europeia, dos países mais ricos, com a Alemanha à cabeça, a toque de caixa das suas próprias estratégias legítimas, nacionais, do seu próprio interesse. Coloca-se a União Europeia em peso e, em particular, estes países mais vulneráveis economicamente, que têm uma realidade muito diferente daquela que é a realidade alemã e dos países mais fortes, com medidas que são absolutamente suicidas do ponto de vista económico e social, como estas que agora já começam a ser colocadas em cima da mesa para habituar as pessoas àquilo que é verdadeiramente impossível de aceitar. As pessoas não aguentam mais. As pessoas não podem, do ponto de vista da sua vida, do ponto de vista do seu esforço, com em algumas situações quase de desespero e de angústia que se enfrenta, é impossível continuar neste caminho de sacrificar cada vez mais aqueles que têm pago a fatura e que não têm sido outros. São os mesmos do costume.